Olá, eu sou Miguel Curi Filho, membro da Comissão Científica da SOBED, e hoje a gente vai fazer mais um episódio do nosso SOBEDcast, terceira temporada. Eu tenho o prazer e a honra de ter comigo aqui dois nomes que dispensam qualquer tipo de apresentação, Dr. Nelson Takahashi e Dr. Kiyoshi Ashiba. Dizer primeiro que é um prazer e uma honra estar com vocês aqui, para a gente conversar um pouquinho sobre o método do hands-on que tem sido aplicado dentro dos eventos da SOBED. Queria inicialmente que o senhor explicasse um pouquinho como é que funciona essa questão do hands-on, como que é feito esse método. Primeiro, agradecer esse convite para poder estar participando do podcast, para poder passar essas informações a respeito do hands-on. O hands-on por si só é uma técnica que a gente teve para fazer um aprendizado que não só no humano, mas que é uma técnica em que a gente pode, através do treinamento em víscera, em não humano, a gente poder estar fazendo um treinamento adequado e que dá para transpor todos os ensinamentos que a gente faz no hands-on para ser feito no paciente propriamente dito, né? Então, isso que é uma técnica para o hands-on. Bom, eu queria agradecer no convite para expormos alguma coisa sobre o hands-on para o SOBEDcast. Eu vou só complementar o que o Dr. Nelson, que é o responsável pelo hands-on da SOBED, dizendo que isso é uma atividade para quem já faz endoscopia. E, sendo por um congresso, um evento de endoscopia, é fundamental, porque a endoscopia, ao contrário, por exemplo, da cirurgia ou mesmo da clínica, não tem essa parte manual. E para o endoscopista é fundamental ter essa parte manual. Então, o endoscopista pode vir aqui e fazer alguns procedimentos, por exemplo, que ele não conhece bem e ter informações muito importantes sobre isso. Entendi. Pelo que eu entendi, então, a gente consegue levar para um modo simulado um procedimento que ele pode aprender para depois fazer no paciente. Essa seria a principal vantagem do método? Hoje em dia, com o avanço da parte tecnológica, tudo, cada vez mais estão se desenvolvendo novos métodos, novos materiais em que os nossos endoscopistas, que nós fizemos formações já há muito tempo, muitas vezes não tem essa oportunidade de estar fazendo essa evolução, por não estar em algum centro de referência maior, por não ter um local escola onde as coisas acontecem. Então, é uma oportunidade no hands-on dele estar entrando em contato ou aperfeiçoando algumas coisas que esses materiais novos propiciam. Então, o hands-on, na sua importância, é isso, é trazer também algumas coisas novas para que eles possam estar fazendo a prática e poder estar transpondo, porque tecnicamente todos são capazes, só precisam de algumas diretrizes, e essa forma que a gente no hands-on a gente pode transmitir faz com que eles tenham a capacidade de estar fazendo, porque são especialistas já. Nós estamos treinando os especialistas, então eles só precisam de uma orientação e ver exatamente para que aquele material serve, como deve ser utilizado. Então, isso que o hands-on faz com que esses especialistas possam estar aperfeiçoando a técnica. Ashiba, a gente sabe que o senhor tem um desenvolvimento muito interessante, admirável, de questão de materiais de endoscopia. Isso acaba influenciando também na questão do hands-on? Eu acho que, só complementando o que o Dr. Nelson falou, como a endoscopia é uma atividade muito dinâmica, antes de cada congresso sempre há uma certa apresentação no mercado de procedimentos e materiais mais novos. Isso, naturalmente, pode ser acompanhado melhor num evento como esse, em que as firmas
dão o apoio para que os endoscopistas se atualizem. Então, isso é uma vantagem certamente importante do nosso hands-on. E nós temos uma prática, o Dr. Nelson e eu, por estarmos fazendo isso diuturnamente no Hospital Sírio-Libanês. Foi onde nós começamos a mexer com esse tema do hands-on. E a partir de quando o hands-on veio para os eventos da SOBED? Olha, nós começamos a mexer mais o hands-on em 2011, sabe? E aí a SOBED percebeu que a gente tinha essa iniciativa e reuniu alguma experiência sobre isso. Então, na verdade, olha, começamos quase juntos, mas foi logo depois do início nessa instituição privada que a gente começou a participar decisivamente na SOBED. No começo, assim, um pouco acanhadamente, a gente não tinha estruturas, né? Hoje a gente tem um molde para fazer isso. Então, fica mais fácil, hoje em dia, a gente apresentar isso para o público endoscópico. Como é feito esse treinamento do hands-on? Em algum momento chegou, no início do desenvolvimento, chegou a ser usado animal vivo? Não? Hoje em dia a gente sabe que isso aí é mais difícil. Como é feito? Quais são os modelos usados hoje em dia? O material animal vivo nós até hoje utilizamos. Ainda nós temos a oportunidade de estar utilizando em porco. Então, tem muitos procedimentos em que a gente pega o porco vivo, mas assim, sob cuidado de um veterinário, sob uma boa anestesia, de tal forma que a gente faça o procedimento da forma mais respeitosa possível em relação ao que nós estamos utilizando um animal vivo, tá certo? Daí nós passamos do animal vivo também para a víscera do animal, que também já é um outro ponto. E alguns procedimentos nós estamos já utilizando material não biológico, que a gente diz, são materiais sintéticos que a gente acaba utilizando, mas é lógico que o material no vivo sempre é um pouquinho melhor, que espelha um pouquinho melhor, mas conseguimos dar o treinamento de uma maneira eficaz também no material que não seja vivo, biológico e não biológico. Mas o que realmente também dentro do hands-on é importante é que a gente acaba pegando preceptores, os nossos professores, as pessoas que têm uma expertise sobre aquilo que está sendo feito. Então, quem vem fazer o hands-on também tem a oportunidade de estar fazendo uma atividade com alguém que tem uma experiência e que também isso pode ser um aproveitamento muito bom, não só da parte técnica, mas também de conhecimento, porque vai ter um especialista ali para estar atuando sobre aquele procedimento e não tem coisa melhor que tem uma assessoria dessa, né? Com certeza. Ter o especialista, a pessoa experiente ao seu lado, como o senhor falou inicialmente, até melhor do que às vezes ele tem no próprio local onde ele trabalha. Porque ele tem a pessoa que tem o contato direto com isso. Resumidamente, quais são os tipos de procedimento que normalmente são feitos nesse hands-on? Para responder essa pergunta, é até uma coisa um pouco simples, porque nós hoje temos uma experiência já na clínica institucionalmente, por exemplo, no nosso hospital, de fazer todos os procedimentos. Quer dizer, hoje, praticamente, claro que é preciso ter essa experiência, porque você não consegue desenvolver varizes, por exemplo, numa peça, mas a gente consegue fazer uma lesão semelhante com a injeção de corante e tal, e fazer com que o indivíduo que treine tenha experiência praticamente igual ao ser vivo, né? E, naturalmente, isso é importante porque hoje tudo custa muito caro, né? Então, isso é muito apreciado por qualquer instituição, seja a SOBED, seja um outro hospital privado.
E como é normalmente a receptividade dos alunos que fazem esse método? É assim, as pessoas muitas vezes vêm para fazer com uma expectativa um pouco baixa, né? Vamos ver como é que é. Mas assim que termina, eles veem que o investimento, que a gente sempre brinca, né? Fala, o investimento que ele fez de tempo, de parte financeira, todo, vale a pena, né? Porque ele vai sair um pouquinho melhor do que ele veio quando ele resolveu se inscrever. Então isso já gera uma expectativa para quem está fazendo hands-on muito positiva. Eu sempre penso assim, a gente vem trabalhar, a doutora Shiba, os outros preceptores, todos nós viemos com a maior boa vontade de poder estar transmitindo alguma informação a mais para que a pessoa que esteja lá possa sair um pouco melhor. Tá? Então tudo isso que a gente acaba desenvolvendo, que o doutor Shiba falou, que hoje em dia nós temos condições de fazer praticamente tudo que a gente faz no ser humano, em termos de treinamento a gente também consegue. Nós temos animais vivos que a gente ainda está conseguindo trabalhar, então tem muita coisa que muitas vezes na víscera a gente não consegue com tanta fidedignidade, no animal vivo a gente consegue. Então tem muitas coisas em que no hands-on a pessoa acha que não tem aquela expectativa, mas depois, graças a Deus, a grande maioria, lógico, a gente nunca pode dizer, saem com uma coisa positiva. Então, por isso que faz com que isso nos dê mais energia para cada vez mais estar fazendo um hands-on melhor, né? Sempre tentando aperfeiçoar um pouquinho mais. Eu diria que os endoscopistas têm um grau variável de expertise. E o que acontece é que o endoscopista ele pode saber como faz um determinado método, mesmo os mais novos, né? Mais novos métodos. Mas é fácil de entender que é muito importante para o endoscopista que exerce uma atividade manual fazer ao vivo. Quer dizer, é diferente você ler num artigo ou numa revista como se faz. Mas fazer, tocando no instrumento, tudo, isso é praticamente muito importante para a vida profissional, para o exercício dele, para ter coragem de começar a fazer um procedimento, mesmo porque existem graus variáveis. Então existe o iniciante. Para o iniciante, um procedimento antigo, mesmo assim, para ele é novo. Então é fácil de entender por que isso é tão importante. É a parte manual mesmo. Talvez seja o mais próximo possível que eles tenham de um procedimento real. Exato. Sem um risco de fazer alguma heterogenia no sem paciente. Ter despesa maior, porque está numa instituição, num evento de uma instituição tão importante como é a SOBED, né? Perfeito. Isso acaba estimulando ele também no dia a dia a estar procurando desenvolver isso. Então, se ele vem aqui, ele toma o contato, ele fala, eu tenho um caso assim, eu tenho um caso assado, puxa, aquela técnica talvez vá me ajudar, tal, daí pega uma informação aqui, pega uma informação ali, daí ele tem um pouquinho mais, fala, mas eu consigo fazer, porque eu vi lá, não é uma coisa de outro mundo, tecnicamente eu sei manusear o equipamento, eu sei como chegar naquele ponto sem causar nenhum dano, tá? Não é aquilo, não, ninguém vem aprender endoscopia no hands-on. Ninguém vem aprender. Perfeito. Nós estamos tratando de especialistas que muitas vezes não estão afeitos a esses tipos de procedimentos, mas que quando ele vem, ele tem a condição de fazer. A gente vê que ele tem condição de fazer, a gente ensina, só dá um empurrãozinho. Daí o cara fala, não, isso daqui realmente é mais simples do que eu imaginava. Porque muitas vezes quando você não entra em contato, você acha que aquilo parece que é um bicho de 7 cabeças. Mas na hora que você vai ver aquilo lá, fala, não, ele é mais simples do que eu imaginava. Então, isso faz com que o especialista fique melhor e ele possa pôr em prática no dia a dia dele. Apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que
fora de grandes centros, a pessoa muitas vezes tem um pouquinho de dificuldade de conseguir esse material. Mas eles vendo esse tipo de material, eles vão criar coragem e começam a utilizar. E isso é bom para a sociedade como um todo, né? Com certeza. Toshiba, Dr. Takahashi, eu só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com os senhores hoje. Agradecer a oportunidade que os senhores dão de aprendizado para as gerações mais novas. Acho que isso é fundamental para a gente. Quem pode aproveitar isso é sortudo. A gente tem um grande prazer e sorte de ter vocês com a gente. Queria que vocês fizessem suas considerações finais, por favor. Agradecer essa oportunidade de poder estar falando sobre o hands-on, que eu acho que é uma atividade assim muito importante para o especialista. Então, a sociedade, como sociedade que tem aquela alcunha de ensinar, faz com que a gente tenha a oportunidade de estar ensinando. Então, eu que agradeço essa oportunidade de estar falando a respeito de uma atividade que eu pessoalmente gosto e que eu acho que é importante. Muito obrigado. Bom, eu também queria agradecer a oportunidade de falar e queria emitir uma opinião final. Eu acompanho a SOBED, eu sou sócio fundador da SOBED, um dos mais antigos que ainda está vivo, né? E posso dizer que no começo a SOBED não tinha esse tipo de atividade, mas hoje eu posso dizer que é uma das atividades mais importantes desse evento. Não é trazer um convidado internacional, não estou desvalorizando isso, mas essa oportunidade de oferecer ao sócio a realização de um procedimento, aprender um procedimento, é tanto quanto importante em relação a um convidado internacional, a um convidado nacional de muita experiência. Eu tenho a impressão que isso deve ser valorizado definitivamente. Tenho certeza que sim. Mais uma vez agradeço. Esse foi mais um SOBEDcast. Obrigado.